Olá a todos que acompanham o Frequência Rural. Hoje, o nosso segundo episódio, aqui uma entrevista especial sobre um tema muito relevante para a agricultura familiar, mas também para outras áreas do desenvolvimento do estado do Ceará. A gente começa com uma pergunta. Você sabia que um único grama de solo pode conter mais organismos vivos do que a população inteira do planeta? Perguntei isso aqui antes de começar o podcast. Pois é, como dizia a agrônoma famosa Ana Maria Primavesi, né, o solo ele é um organismo vivo, um recurso, né? Então, o estado do Ceará hoje tem um instrumento que mapeou tudo que está sob os nossos pés aqui no estado do Ceará. Então, no episódio de hoje, um papo é com dois convidados que vão contar como foi feito um grande retrato da terra cearense. Nós vamos falar sobre o levantamento de reconhecimento de média intensidade dos solos do Ceará, que a gente apelidou de levantamento de solos, estudo de solos, né? Que a maior parte das pessoas conhece assim. E ele é um instrumento que vai ajudar a planejar o uso sustentável da terra aqui no Ceará, proteger o meio ambiente e fortalecer, como eu disse no início, a agricultura familiar. E antes de iniciar o nosso papo, aqueles avisos rápidos, né? Se você ainda não segue o nosso podcast, aproveita para se inscrever aí na plataforma que você estiver ouvindo, estiver assistindo. Nós estamos no YouTube, no Spotify, no Instagram, no Facebook, no X e logo mais no TikTok e no LinkedIn. É só procurar lá Frequência Rural, você vai encontrar. Tá bom? E hoje a gente recebe, com muito prazer aqui, o Rafael Cipriano e a Gislane Mendes, ou como muita gente conhece, a Gigi Mendes. Os dois são engenheiros agrônomos, eles têm mestrado e doutorado em ciência do solo e participaram ativamente do processo do levantamento sobre o qual a gente vai conversar hoje. O Rafael é pesquisador da FUNSEMI e a Gigi é assessora ambiental do Projeto São José, da Secretaria do Desenvolvimento Agrário, projeto executado com recursos do Banco Mundial. Então, sejam os dois bem-vindos. Muito obrigado. Obrigada. Bom, para começar, eu queria saber o que é um levantamento de solos, né? Aqui a gente fala média intensidade, mas o que é esse instrumento, para que serve? Vocês que são aí especialistas nessa área de solos, né? Rafael, quem vai? Quem começa? Para o ímpar. Bom, vamos lá. Vamos lá. A gente vai se complementando aqui. Isso. Então, nesse levantamento, a gente consegue fazer uma espacialização. O que seria isso? Você identificar numa determinada área quais os tipos de solo são identificados, então. Então, nesse trabalho, a gente fez abordando todo o estado do Ceará, para que a gente pudesse identificar em todo o estado quais os tipos de solo ocorrem nesses ambientes. Aí você falou algumas coisas importantes, como, por exemplo, a escala. O que seria isso, né? Compreende o nível de detalhamento dessa informação. Porque o levantamento anterior, que acho que vai ser discutido um pouco mais à frente, mas o levantamento anterior era numa escala de 1 para 600 mil, que é um nível de detalhamento baixo. 1 centímetro no mapa, 600 mil... Não real. 600 mil metros. Metros, isso. Na realidade. Né? Certo, então, tá. assim, você tem uma baixa precisão da informação. Isso. E nesse levantamento finalizado ano passado, a gente tem um nível de detalhamento maior, numa escala de 1 para 100 mil. E essa escala de 1 para 100 mil, ela traz, né, um detalhamento. Eu consigo identificar melhor essas classes de solo, que são 13 classes de solo, segundo a Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Né? Então, nossa classificação, nosso levantamento de solos é baseado, né, na Sociedade Brasileira de Ciências do Solo. Então, são 13 classes. Então, com esse levantamento, a gente conseguiu, né, identificar essas 13 classes de solos dentro do estado do Ceará.
né? Colocando isso situando em relação ao Brasil. Uhum. Tem algum estudo nesse nível ou melhor? Como é que está o Ceará situado em relação a isso? Eu vou falar aqui, eu como cearense, né, vou puxar a sardinha para minha lata. Então, só tem o Ceará com esse detalhamento numa classificação também mais atual, porque a gente tem outros estados que também tem uma classificação de 1 para 100 mil, mas não está atualizado. Então, esse estudo finalizou ano passado, em 2024. Então, dentro do nosso país, do Brasil, o Ceará ele se destaca com esse estudo, tanto dessa escala, né, mais detalhada e atualizada, né? Só que ontem foi lançado. Exatamente. Ontem teve uma nova atualização, né? Então, Atualização da classificação. A classificação brasileira de ciências do solo, ela é aberta. Exatamente. Então, a qualquer momento, ela pode estar mudando. Tempos em tempos, há atualizações. Ano passado, não. Ano passado terminou o nosso levantamento. Isso. Mas ontem, né? Ontem, no dia 1º de julho de 2025, foi lançado a nova classificação. Mas são coisas muito pontuais, pequenas, muito pontuais e que não interferem na classificação isso do estado do Ceará. É como se fosse a descoberta de novas espécies, isso, né, no mundo animal. Isso, seria mais ou menos isso. Eu acho interessante a gente deixar um pouco mais assim claro, explícito, essa questão da importância desse sistema. Por que a gente vai adotar um sistema desse? Porque a hora que as pessoas vão ver o mapa de solos, aí a gente consegue identificar alguns nomes que são relativamente estranhos, né? Então, para que a gente usa esse sistema que a gente está tanto falando? Porque é uma forma que a gente tem de unificar uma linguagem com relação aos tipos de solo que ocorrem numa escala nacional. Então, o nome que eu dou a um solo aqui é o mesmo nome que eu dou a um solo a qualquer outra região do Brasil. Isso. Entendeu? E aí você tem níveis de detalhamento dessas classes, desses nomes, né? A gente tem até 4 níveis categóricos que chamam. Então são nomes relativamente difíceis, tipo assim... Pode falar, viu? Tá. Neossolos, luvissolos, argissolos, são nomes que vão estar relacionados a determinadas características do solo. Argissolo, no caso, solo argiloso. Tem um solo que ele tem um gradiente. Tem uma argila mais ativa, né? Entendi. Não é que ele é mais argiloso, mas a argila dele, ele tem uma atividade maior. Ele tem um aumento de argila em profundidade. Aí, neossolos, que são solos Fala novos. mais próximo do microfone. Os neossolos, que são, inclusive, os tipos de solos com maior representação dentro do estado do Ceará. Então, aí, se você pegar a nomenclatura neo, vem de novo, né? Então, na verdade, não é que são novos solos, mas são solos mais rasos, pouco desenvolvidos, né? Então, você tem um latossolo com coisa de 10, 15 metros. Exato. E aí você tem neossolos, como a gente viu na calcaia, de 50 centímetros. 50, né? Então você já chega na rocha. Mas um solo desses 50 centímetros, ele é passivo de cultivo? Então, sim. Aí você... Sim, o Ceará se destaca. Dependendo da cultura, sim. Esses nomes vêm atribuídos a eles potencialidades e limitações. Isso. Então, como eu disse, você começa com um nome, por exemplo, é como se fosse uma pessoa, né? João, existem vários Joões. João Silva Neto. Então, à medida que você dá nomes, você especifica, você consegue, então, deixar esse indivíduo cada vez mais caracterizado, único. Então, assim, a gente fala de neossolo litólico. Eu sei que é um solo que é raso, 50 centímetros. Então, ele aí tem uma limitação com relação à profundidade. E é importante a gente entender que essa limitação tem que se tomar cuidado com essas limitações, porque no caso do cultivo, você pode causar a degradação desse solo. Por isso a importância desse levantamento. Por isso a importância dessa escala de estudo. Para que o agricultor ele consiga identificar na sua região quais os tipos de solo tem, para que ele possa usar de forma racional e não causar degradação.
Aí você Interessante. fez uma pergunta muito importante. Eu posso cultivar? Veja bem, a Gigi, ela ainda já falou que esses solos, eles ocorrem em maior proporção no nosso estado, tá? De cabeça eu não vou saber a proporção deles. Mas assim, ou seja, no nosso estado do Ceará é o solo mais fácil de você identificar, então. Isso. É o Neossolo litólico, né? Solos mais aí vem essas características, né? Então, são solos de cores mais claras, né? Então, são solos que têm uma quantidade de argila menor. Então, você tem mais areia, menos argila, né? E mais não tão profundo, né? São solos mais rasos. Pelo sistema, são solos com até 50 centímetros. Depois disso é rocha. Isso. Você já chega na rocha matriz. Exatamente, perfeito. Então, assim, o agricultor, ele precisa tirar teu alimento do campo, a tua renda. O que ele vai fazer se na área que ele tem disponível é um solo desse, né? Então, a gente tem que trabalhar, aí vem a segunda etapa, que identificar dessas áreas, as potencialidades e as limitações do levantamento, a gente saber quais as práticas, quais os tipos de manejo seriam mais recomendados para essas áreas. Inclusive, para ele entender que a supressão vegetal que ele pode fazer, se ele fizer, ele vai prejudicar esse solo. Exato. Isso tudo impacta, né, na decisão dele. E também trabalhar a questão de irrigação. São solos que têm uma drenagem muito boa, né? Diferente de outros solos que retêm mais água e acaba retendo e alagando. Ele tem uma drenagem muito boa. Em compensação, exatamente por ele ter uma drenagem muito boa, vai embora muita coisa. Então, isso que o Rafael fala, né, de esse cuidado de identificar o solo, né, para poder trabalhar com os agricultores, né, então, através do tipo de solo, eu vou saber que tipo de manejo eu vou fazer naquele solo. Então, eu posso fazer uma adubação, eu posso estar aplicando matéria orgânica, eu posso estar fazendo um sistema integrado e um cuidado que é bem comum e que se fala pouco, que eu percebo, principalmente dentro desse tema, é que, de acordo com as atividades que você vai fazendo no campo, plantando, colocando implementos agrícolas, tratores, eu posso ir perdendo e diminuindo essas camadas do solo, né? Então, esse é o cuidado. Então, se eu já estou trabalhando num solo que ele não tão profundo, tem 50 centímetros. Se eu não cuidar, se eu não ter um manejo tão adequado assim, eu vou perdendo essas camadas. Então, é importante um manejo mais sustentável. Ele orienta o trabalho da assistência técnica, né? O tipo de solo, ele vai trazer, inclusive, para o pessoal que está ali no campo, o que fazer. Como fazer? Vamos aqui resgatar um pouco. Você falou que o Estado tinha um estudo que era na escala de 1 para 600 mil. Isso. E me conta um pouco como é que começou a história desse levantamento. A Gigi está me dizendo que ele tem já há bastante tempo. Isso. Depois ele passou por fases, né? Então, queria que vocês contassem mais ou menos a história desse levantamento, a partir de quando ele começou a ser gestado e a ser executado. Na verdade, né, a gente tinha um estudo, quando o Rafael começou a falar aqui, que foi de 1973, que foi o de 1 para 600 mil, quando a gente falou da escala, né? E aí, esse estudo estava defasado já, né? Então, lá para 2007, 2008, né, aproximadamente aí, o nosso ministro da Educação, Camilo Santana, que era, na época, o secretário do Desenvolvimento Agrário, começou a ter essa discussão dentro da SDA. Só que essa discussão já vinha entre pesquisadores, né, Embrapa, porque o Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos é um sistema, né, da Embrapa. E aí veio também FUNSEMI, né, que é a nossa Fundação Cearense aqui de Meteorologia e de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Então, já vinha discussões de pesquisadores, de pessoas que já estudam isso. Camilo Santana, né, engenheiro agrônomo, nosso amigo de profissão também, né? E aí
começou a ter essa discussão dentro da SDA e outras instituições parceiras, né? E também preocupadas com isso, de pesquisas, de estudo, universidade. E aí começaram a ter essa discussão mais aprofundada para atualizar esse estudo. E aí, depois de um tempo, acho 2007, que lá... por aí, 2008, né? Foi, quando Isso. começou as discussões, estudos e diálogos, né? Foi amadurecendo essa ideia. Quando foi em meados de, acho que 2015, se não me falha a memória, foi quando começou o projeto São José entrar, né, nessa parceria também através do financiamento, porque não é um estudo barato. Sim. Né? Não é todo estado, porque também não é todo estado que tem um estudo com esse detalhamento, porque não é tão simples assim. Além de dispendioso, requer muito tempo, uma equipe preparada para isso, então envolve profissionais, né, que tenha estudo para isso. Então, requer uma habilidade de profissionais, né, muito grande. Então, requer também muito tempo. Olha só, nós fizemos o lançamento ano passado, 2024. Né? Olha tanto tempo de estudo que vem aí, né? Análises de laboratório, coletas de campo. Você fazer isso para todo o estado do Ceará, gente, é um trabalho gigantesco. Sim. E Visitou aí, todos os municípios, né? todos os municípios do estado. Todos. E aí, Rafael ficou mais à frente com a equipe de campo. Eu participei de algumas visitas junto com eles, né? E, assim, um trabalho grandioso, um trabalho que dá trabalho, porque são dias no campo, viajando, porque já foi mapeado antes, né? Tem que fazer uma volta aqui. Então, antes é feito tudo no escritório, né? Então, através de imagens de satélite, foi feito a questão de homogeneizar essas áreas, visualizar essas imagens, né? Para ver onde que seriam as coletas, Isso. né? Então, foi feito tudo isso. A coleta ela vai comprovar aquilo que já se tinha como uma ideia de tipo de solo, né? Funciona mais ou menos assim. A parte de escritório, você faz essa pré-visualização das possíveis áreas e possíveis solos que ocorrem em determinados ambientes. Aí você vai para campo, que é a primeira ida a campo, que é para validar o que você fez em escritório. Então, que é chamada as observações de campo. Então, é atividade para realizar as observações de campo. Só nisso, no estado, foram mais de 2.400 pontos, se não me falha a memória. Então, imagina só, em todo o estado você ter distribuído 12.000 observações. Entendi. Né? E dentro dessas 12.000 observações, você seleciona algumas para realizar a coleta do perfil. Porque aquele perfil vai representar o que a gente chama de mancha de solo, ou unidade de mapeamento. Para o pessoal entender o que é o perfil de solo. Isso. É você aí abrir um buraco. É uma trincheira, né? Que é um buraco. É um buraco mesmo. É um buraco. Que você pode ver de lado. Aí você vai na parede. Exatamente. Né? Literalmente é isso. É a parede do buraco e você tem que analisar. A gente entra ali naquele buraco e vai analisar todo o perfil do solo. É muito engraçado que no campo, eu vou muito a campo, a equipe de pedologia também da FUNSEMI, né? E é muito comum as pessoas pararem. Tá procurando o que aí? Estão achando que a gente tá procurando ouro? Não, gente. A gente só tá fazendo um trabalho de descrição de um perfil. Né? Pedologia é o estudo do solo, né? Pedo é solo. Eu tenho um tio que é geólogo, né? E ele, projeto Radam Brasil, ele fez... E ele fazia as coletas de Nossa, que legal. De pedras e ele... fez o Brasil assim, fazia as chamadas folhas. Exatamente. E aí ele ia coletando material também. No caso do solo é a mesma coisa. O Radam Brasil, o Radam Brasil, ele foi o primeiro estudo, né, a nível de país. Então, tem pesquisadores do país inteiro que estavam envolvidos no Radam e a base do atual estudo dos solos do Ceará, a base é o Radam Brasil. Todos os estudos de solos do Brasil, a base é o Radam Brasil. E o Radam levou anos, né, também, para ser feito. Isso. Nosso Brasilzão é grande, né? Sim, é como você ia dizendo, tem o perfil, a equipe vai no campo, selecionou pontos específicos para a coleta do perfil. Ao todo foram
1.700? 1.583, se eu não me engano. 1.580 Acho que foi perfis isso. de solo. Perfis de solo. Buracos. Buracos. Onde a Buracos gente que entrou, principalmente eles. exatamente. Para A gente faz- avaliar, coletar, né? Porque aí Exatamente. você entra num buraco que você não sabe quantos horizontes, quantas camadas você tem que coletar. Pode ter 2 camadas, 1 camada e pode ter 5 camadas, Ai, né? gente, Então você vai com uma espátula, né? Uma espátula, você vai ali naquela parede do buraco, literalmente é isso, e você vai sentindo a textura, por isso que precisa de profissionais com experiência, né? Exato. Para ter Pedólogos. essa sensibilidade, são os pedólogos, né? Então, para ter essa sensibilidade. E aí você identifica tanto por questão de textura, né? E também de cor. Sim. E aí você molha, aí tem todo Aí você tem uma metodologia para isso. Exatamente, tem uma metodologia específica para isso, né? Para a gente fazer essa descrição. Mas eu acho que o importante é que tudo isso para dizer que tipo de solo é esse. Isso. Né? Aí coleta. Aí é feita a coleta desses solos. E vai para o laboratório. E vai para o laboratório. Aí no laboratório, então, tem também metodologias Isso. para determinar alguns atributos desse solo. Então, a gente vê pH, a gente vê teor de cálcio, magnésio, potássio, fósforo. É o que em agricultura também se fala Isso. de análise de solo, né? Exatamente. Só que você faz uma análise daquela primeira camada que tem mais matéria orgânica, geralmente, né? Isso, E você fez um levantamento, e aqui é importante a gente ressaltar que esse levantamento de solos que foi feito, então, esse estudo de solos, ele não isenta da necessidade De uma análise. de uma análise de solo. Isso. Por quê? A gente pode ter uma área muito grande de determinado tipo de solo, né? Mas a fertilidade desta área, ela não é completamente homogênea. Entendi. Então, ressaltar isso, né? Sobre a importância da gente manter ainda a realização das análises de solo. Até porque, como você mesmo disse, as análises de solo para fins de cultivo, uso agrícola, levam em consideração a profundidade do solo ali que você vai cultivar. Então, se sua cultura do feijão, do milho, a gente geralmente coleta 30, 40 centímetros, Isso, né? no máximo. Então, às vezes, a profundidade que a gente coleta para a descrição do perfil não é a mesma. Às vezes, um horizonte tem 10 centímetros. Então, a gente tem ali a fertilidade de 10 centímetros. Então, a gente tem que entender que uma coisa é a descrição do solo, essas análises para fins de classificação. Outra Quando o solo é descrito, vocês levam em consideração, por exemplo, a observação do que tem de vegetação? Com certeza. Sim. Isso é importantíssimo. Porque, inclusive, você pode descrever, né, entender até que o tipo de vegetação da caatinga se desenvolve mais ou menos, mas se desenvolve naquela região, não é isso? Alguns critérios que a gente adota para esses trabalhos, o principal é você conseguir uma área menos antropizada, com mínimo de alteração pelo homem, o que hoje em dia é muito difícil, né? Essas coletas, né, esses buracos, né, é exatamente isso. Eles não podem ser também cavados em qualquer lugar. Então, ele tem que ser num ambiente onde eu tenho menos perturbações, Ótimo, né, isso. de pessoas, de maquinários, porque vai interferir. Né? Então, você vê em beira de estrada, não é um bom lugar. Porque normalmente ele foi aterrado para construir a estrada. A areia foi revolvida, trazida de outro lugar, né? Exatamente. Então, o ideal é que você vá num ponto onde eu tenha a menor perturbação possível para que eu consiga caracterizar da melhor forma possível e chegar mais próximo da realidade daquilo ali, daquele solo. Para vocês que estudam essa área de solo, vocês já tiveram contato com estudos que levaram em conta esse tipo de detalhamento? Antes, assim, para estudo, vocês conhecem outras regiões que foi feito esse tipo de trabalho? Ou esse trabalho ele é inovador nesse sentido de conseguir uma escala tão grande que permite um nível de detalhamento até mais... você saber quando começa um tipo de solo, quando termina o outro, quando começa, né? Tem as transições, né? De um tipo de solo, de uma mancha para outra. Assim também dentro do Brasil ou fora, entendeu? Algum outro tipo de trabalho que... Sim, parecido com esse. Tem. Alagoas, não é? Alagoas, eu não sei se está de 1 para 100 mil. Eu acho que Pernambuco, Minas,
São Minas os eu não sei, estados são que poucos. têm. São poucos estados que É. têm um estudo mais detalhado. Acho que Minas, Pernambuco e Alagoas são Do os que Nordeste têm. aqui é bem pouco. É. Eu vi um estudo, não sei se é atualizado, mas 5%, cerca de 5% do estado do país tem tem Estudo nesse detalhamento. levantamentos nesse nível de detalhamento. E, além disso, né, que foi uma preocupação que eu me lembro, né, quando eu e Rafael começamos a participar das reuniões, né, quando a gente começou a participar desse trabalho, e eu me lembro que era uma preocupação muito grande minha, assim, de a gente está fazendo esse estudo para quem? Né? Porque, assim, é um estudo que não é barato, é um estudo que dá muito trabalho, né? E vai chegar para muitas pessoas. Vai chegar para os nossos agricultores, vai chegar para professores, vai chegar para pesquisadores. Então, ele consegue atingir uma gama de profissões, de pessoas, né? E assim, eu ficava assim, e os nossos agricultores? Como vai ter acesso? Até que, né, numa outra reunião, a gente pensando, o Eduardo, né, o presidente da FUNSEMI, veio com uma ideia que foi o aplicativo. Sim. Então, hoje Inovação. tem isso também, uma inovação, aí é só nós. É. Aí é só nós que tem esse estudo na palma da mão, né? Então, você ter esse estudo, né, e ter acesso. Então, o acesso é para todo mundo, né? Então, o aplicativo, quem quiser, pode acessar nas lojas de apps, né? Coloca lá Solo Ceará, tanto para Android como para iOS. Solo Ceará, né? Solo Ceará, você vai baixar o aplicativo, lá vai ter um mapa, né? Com todas as manchas. Depois que você passa para o lado, tem os pontos de coleta. Cada pontinho daquele ali são os tal 1.543 pontos, onde foram os buracos. Eu sei. Então, aí, cada ponto desse que é coletado, tem lá algum nível de detalhamento de informação? Muitas informações. Para aquilo, porque isso pode ser usado como, por exemplo, para um técnico da Emates que... Já estão usando. Já estão usando. Já. Foi feita essa integração para eles utilizarem isso como uma ferramenta. Sim. Eu pergunto também no que se refere ao trabalho da FUNSEMI, né? Porque esse mapeamento dessas regiões também é importante para políticas ambientais, né? Para você conter desertificação, ou você ter ideia do nível de desertificação que está aquela região. Isso facilita a elaboração de uma política pública, né? A gente está a partir desse estudo base, né, que foi desenvolvido, a gente está com várias frentes. Uma delas é o zoneamento agrícola. Então, por meio desse zoneamento, para as principais culturas de uso de importância agrícola para o estado do Ceará, então a gente identificar quais são as áreas com potencial, né, potencial uso para essas culturas, além do risco climático. Isso. Puxando, então, a climatologia, né, a importância da FUNSEMI aí, com dados históricos, com ferramentas, né, para avaliação do clima. Então, você consegue ter esse nível de informação. Então, aí o agricultor vai poder ter, além da aptidão da terra, né, vamos só recuperar aquele nome, né, o solo litólico. Então, ele vai saber o que ele pode cultivar ali, não só isso, mas também quando, olha, o risco para você cultivar milho, por exemplo, neste solo, em determinado período, é maior, o risco de perda de produção, entendeu? Podendo chegar até a perda total, né? Entendi. Então, você consegue fazer essa modelagem que é chamada. Outros produtos que estão sendo desenvolvidos é risco de salinidade. Que é um problema aqui no estado do Ceará. O estado também atesta isso. Assim, quando ele coleta uma amostra lá, como? Nível de salinidade também. Sim. Na análise também tem a análise de salinidade. Exatamente. Inclusive até para saber que se, por exemplo, adianta perfurar poço aqui nessa região, não adianta. Sim. Adianta construir cisterna, né? Então, talvez. Isso. Né? Tudo isso também pode entrar na com conta. certeza. As áreas dos aluviões que estão todas mapeadas. Ali, aluviões, né? Eu me lembro do projeto Pingo d'Água, que no Quixeramobim foi uma... eu não sei como é que está hoje, nem os impactos dele, mas na época foi um projeto que ganhou grande projeção. E aí
já emendando para a questão das áreas em processos De degradação. de desertificação, no Isso. caso, né? Que aí você tem as áreas suscetíveis. O estado ele tem 3 núcleos. Então, a gente conseguiu cruzar as informações dos tipos de solos relacionados a esses núcleos. Então, a gente Muito vê a maior ou menor suscetibilidade de alguns solos com base nesses O estudos. Projeto Sertão Vivo é muito certeza. focado nessas áreas que tem essa suscetibilidade, né? Por isso a parceria, né? FUNSEMI, SDA, Projeto São José, Sertão Vivo, Paulo Freire, né? Essas parcerias, elas são importantes, porque, olha só, o Rafael vem com a FUNSEMI, né, com essas informações dessas áreas de transição que estão em processo de desertificação. Nós, né, da SDA, a gente entra com as políticas públicas, Sim. né? Então, é importante a gente saber onde aplicar, né? Se eu vou ter um bom retorno dali e até o que fazer, porque tem pessoas vivendo nessas regiões, né? Então, é importante, inclusive, para orientar de como manusear, de como manejar, da melhor forma possível para manter e recuperar. Por que não recuperar? Podemos recuperar sim, Exato. né? E aí, que é onde você falou... Sistemas agroflorestais. Não Os é? sistemas agroflorestais. Que eu tanto falo, né? Exatamente, que a gente é fã. Então, é um sistema que é, assim, eu gosto até de falar assim, são os sistemas integrados, né? Porque eu vou melhorar muito o meu solo através de manejos mais alternativos, eu vou estar levando manejos mais conservacionistas, onde eu vou estar ali, inclusive, mantendo esses bichinhos, esses organismos que estão ali, que você falou dos milhões de micro-organismos que estão ali no solo. Uhum. Se eu não tenho vegetação, se eu não tenho água, se eu não tenho... Aí os bichinhos vivos ali não vão estar mais. Então, o solo vai deixar de ser um organismo vivo, como dizia Ana Primavera. Virar né? uma terra estéril, né? Exato. Então, por isso que é importante o tipo de solo, a classificação, né, para saber manejar da melhor forma possível. Vocês têm notícia de alguma curiosidade, assim, alguma descoberta curiosa que chamou a atenção durante a elaboração desse estudo? Ai, de cabeça agora. Você pegou de surpresa, hein? Temos espodossolos, né? Então, vamos lá. Que achava-se que o Ceará não tinha. Exatamente. Como a Gigi falou, são 13 classes, né? Então, dessas classes, acho que 2 não foram encontradas, que foram os chamados espodossolos e os organossolos. São os mais difíceis. São os mais difíceis. As condições deles, até então, eram... né, para o semiárido, né? É difícil de manter um solo. Climáticas, assim. ainda mesmo que no litoral, enfim, a gente não tinha... Aí a gente tá com a suspeita... Tá com a suspeita aí de uma mancha. De uma mancha, de uma área aí que tem esse solo. O que é o espodossolo? Espodossolo são solos arenosos que têm um acúmulo de matéria orgânica em profundidade. Você olhando por cima, assim, parece uma areia de praia. Branquinho. Entendi. Mas quando você faz o você buraco... vai cavando, do nada tem uma camada escura em profundidade. Quem estiver ouvindo e já ter percebido essas características no campo, nos comunique. Eu conheci um espodossolo em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. Foi quando eu vi o primeiro espodossolo da minha vida. São Paulo, o litoral de São Paulo. É uma terra boa, né, parça? Não muito. Para aptidão agrícola, não. Não? Mas ele tem funções importantíssimas do ponto de vista de conservação ambiental. Isso, questão das mudanças climáticas, retenção de água. Retenção de água, a depender da profundidade, pode acontecer. Mas são solos altamente suscetíveis, delicados, né? Vamos dizer assim, em que o manejo incorreto você pode causar uma degradação dessas áreas. E não só isso, como também emissão daquela camada escura que está em profundidade é carbono, né? Então a gente tem que lembrar que o solo é um dos mecanismos mais importantes de sequestro de carbono. Então, áreas de manguezais, essas áreas de restinga, que podem ser encontrados esses espodossolos e muitos outros, os organossolos também que não são encontrados com muita frequência, mas aí você tem o manejo inadequado dessas áreas, a emissão desse carbono
que vai contribuir, então, com a emissão com o agravamento do efeito estufa, né? E como o Rafa falou, é um solo tão sensível que quando você vê a presença de um espodossolo, é sinal de que ali ainda tem um manejo não tão impactante assim, negativamente para o solo e para o meio ambiente, né? Então, a presença de um espodossolo é positivo no sentido de que eu identifico que é uma região que não tem tanto impacto assim para o meio ambiente, mas não é um solo com tanta aptidão agrícola, né? Não, mas a notícia que nós temos que esse solo ele está numa área que sistema agroflorestal. Eu fiquei sabendo com a professora Diana da UFC, ela está pensando em fazer uns estudos por lá e é dentro de uma agrofloresta, olha aí, então, Marcelo. ou seja, não é um solo tipicamente com uma aptidão muito, né, muito boa, mas dentro das limitações, a partir do momento que você consegue utilizar de uma forma racional, saber lidar com o solo, você consegue torná-lo produtivo. Sim. Né, e muito produtivo. Uhum. Entendi, muito bom. O perfil do solo que vocês encontram muitas vezes em campo, ele diz um pouco sobre a idade daquele solo. Ele pode se transformar o perfil dele, o tipo dele, ao longo de um período assim extenso? Sim, com certeza. Porque tempo é um dos fatores de formação do solo, né? Vamos voltar para nossas aulas. Os fatores de formação do solo é tempo, relevo, material de origem, que são as rochas, né? Clima, né? E organismos, que são os bichinhos que vivem ali. Então, tudo isso são os fatores que vão contribuir na formação daquele solo. Então, quando eu limito um fator, né, eu tenho um solo, às vezes, menos espesso, um solo mais profundo, né? Mas, assim, a gente tem que tomar cuidado que não é porque é um solo mais raso, é um solo mais profundo, eu não vou poder fazer uso e produzir. Tudo vai depender como você faz, né? E o tipo de solo, ele também me diz isso. Né? Então, o que eu vou fazer nele? Né? Foi uma preocupação também nossa, até dos secretários, quando a gente fez esse levantamento, ou fez, na verdade, essa apresentação desse estudo, né? Que foi até interessante. Ele falou assim, mas isso vai dizer que eu posso ou não colocar um trator? Sim. Né? O tipo de solo, ele vai me dizer se eu posso ou não colocar ali um implemento agrícola. E podendo que tipo de mecanização, e né? que tipo de mecanização aquele solo suporta, né? E que tipo de impacto que eu estou gerando, né? E após o impacto que eu estou gerando, porque colocar um implemento no solo é gerar um impacto, que medida mitigadora eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo depois para poder, né, dar uma melhoria ali naquele impacto que eu causei, né? Então, o uso dos implementos, os tipos de implementos, então, tudo isso o estudo do solo traz também. Você falou isso, que os secretários já perguntaram, porque fica todo mundo curioso. O que é que eu vou plantar? Posso plantar milho, posso plantar isso ou aquilo, né? Até a diversificação de culturas, ela tem a ver com isso, né, também. Isso, que é aí onde entra o zoneamento, né? Exatamente. Que o Rafa zoneamento vai ser feito, está sendo feito? Vai ser feito, ele está iniciando, né? Ele é um trabalho extremamente complexo, porque vai além de analisar pura e simplesmente o solo. Isso a gente consegue, né? Isso a gente já tem um estudo. O estudo já dá uma base para o zoneamento. Eu preciso do estudo para fazer o zoneamento. Mas aí você precisa entender de questões de culturas de importância econômica para determinadas regiões. Então, não é só você dizer que ali produz milho ou não, você tem que saber do potencial. E você tem que ter um olhar um pouco mais adiante, né? Olhar para o futuro. A gente está vislumbrando aí questões de mudanças climáticas, como vai ser o cenário agrícola no futuro. Então, a gente tem que pensar culturas que possam se adaptar a questões de estresse hídrico, né, por exemplo. E aí você tem que levar em questão questões econômicas das regiões, quais regiões as pessoas... poder econômico, né? A economia daquela região gira em torno daquela cultura. No sul do estado, a gente tem lá a produção de mandioca lá. Região, né? Do Cariri. Exato. Então, tem essa área aí, né?
A gente tem ali na região do Maranguape, produção de acerola. Exato. Né? Então, tem regiões que elas são bem potenciais economicamente e que gira muito capital ali. E é importante porque nós também estamos numa região semiárida. Então, a gente também vem a questão do uso consciente da água. Né? E, além disso, da gente estar numa região semiárida, as mudanças climáticas já chegaram, os impactos das mudanças climáticas nós já estamos sentindo. Né? Então, é importante também esse estudo para poder saber que tipo de manejo a gente vai aplicar para que agricultura no futuro nós vamos ter. Porque daqui a pouco, se a gente não cuidar, daqui a pouco tem algumas culturas que não vão dar mais para plantar. É isso que eu ia perguntar. No longo prazo, aquela cultura não permanece, né? Com certeza. Porque ela tem um nível de exigência, às vezes de nutriente e da própria forma, da própria estrutura do solo, não é isso? E da raiz dela também, A gente pode perceber isso. Isso é muito... faz parte hoje do nosso dia a dia. A gente tem que se atentar a isso. Né? Você vê o preço de alguns alimentos aumentando, porque as condições climáticas elas já estão afetando a questão de desenvolvimento dos botões florais, desenvolvimento de fruto, você tem frutos que não se desenvolvem mais. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. É como eu estava falando, também você tem que levar em consideração a produtividade daquele local. Porque a partir do momento que você fala que esse solo ele tem aptidão para determinada cultura e que você plantar em diferentes épocas do ano, você tem um maior ou menor risco de perda de safra. Então você tem que saber o quanto é esse risco e qual vai ser essa perda. Então é um trabalho que envolve também Ematerce, que vai envolver, tá? Porque aí a gente quer fazer de novo um trabalho um pouco mais inovador, porque o sistema, também existe um sistema para aptidão das terras agrícolas, que é também um pouco antigo. E aí eu li um artigo muito interessante que fala assim que esse sistema de aptidão, que é de Ramalho e não me lembro o nome, mas enfim, que é de 1993, ele também tende a subestimar o potencial agrícola das terras. Então a gente vai ter que olhar com muita atenção para fazer esse estudo de zoneamento, para não subestimar o potencial dos solos do Ceará. Porque o zoneamento, a base do zoneamento é o que a gente já fez, né? Que é o estudo dos solos. E o zoneamento, como o Rafa está explicando, ele vai além, né? Ele é um estudo mais detalhado, onde eu preciso saber de como está aquela região naquele momento. Então, isso é muito sazonal, né? Então, vai depender de como que está as precipitações. A nossa frequência de chuva está completamente alterada. Né? A gente está em um período de chuva que não era mais para estar. E isso vai afetar, inclusive, as produções de frutas, de legumes. Já tem afetado esse ano. Já está afetando. Então, afeta o quê? No sentido de polinização. Doenças, né? O mau desenvolvimento de alguns produtos. Então, isso afeta. Então, as mudanças climáticas, o problema das mudanças climáticas que eu vejo, principalmente, é porque ela é a longo prazo. Ela está ficando num prazo mais curto, cada vez mais que os anos passam. Mas as pessoas não se preocupam tanto porque é a longo prazo. Não se preocupa, vou jogar esse lixinho aqui porque não vai fazer nada. Mas aquele efeito acumulativo, né, de todo mundo fazendo, né, é aquele trabalho de formiguinha. Então, é muito melhor a gente fazer algo mais positivo, tentar aplicar manejos menos agressivos, né, porque daqui a pouco a natureza está exigindo. A gente tira e não retorna, né? Daqui a pouco não tem mais para produzir, né? A gente já está tendo. A gente teve um problema com chuvas que a gente teve há uns 3 anos atrás, que afetou a produção de caju do nosso estado. Porque o caju ele não é irrigado dentro do estado do Ceará. A produção de caju ela é toda de sequeiro, baseado nas chuvas. E aí, quando você tem um impacto desse, que eu já não tenho essa frequência de precipitação, né, nas datas adequadas, eu afeto na polinização daquelas flores.
eu afeto na produção do maturi. E aí, Do mel também. do mel. Por consequência, né? E aí acaba que, no final das contas, eu diminuo. Aí depois, daqui a pouco, a castanha tá mais cara, porque não tenho mais a mesma produção de Ninguém antes. entende por quê. Qualidade. Ninguém entende, Pois é, ninguém entende por quê. Mas quando você puxa, vai puxando o fio, né? Aí você Exatamente. vai Do mesmo vendo. jeito que as pessoas não entendem por que que o azeite tá caro, Exato. né? Foi uma onda de calor que teve lá na região da Europa, nos plantios de oliveiras, as que oliveiras. prejudicou. E agora no Rio Grande do Sul, que era também uma área que produz muito azeite, né? Eles produzem muito lá, em É. Minas Gerais também, né? Se não me Exato. engano. Teve a época do... Com essas chuvas que das houve lá. Isso afeta a das produção, inundações do né? ano As inundações que aconteceram no na região sul. que é maior produtor de arroz. E também essas mudanças que estão acontecendo aqui também no Nordeste, no Ceará. Isso vai afetar. Então, assim, às vezes não entendo o preço que às vezes está mais caro, porque houve um problema aí dentro desse fluxo, né? E aí, E Daqui que a afetou a pouco produção. você tá dando uma garrafa de azeite de presente pra uma pessoa. menino, né? outro dia quebrou a minha, eu chorei. Minha esposa foi tá pro barato, supermercado não. essa semana, ela disse: "Mas eu vi o azeite, eu sabia que não tava precisando aqui em casa, que a gente ainda tem uma meia garrafa lá." Aí ela disse: "Mas tava R$40, eu comprei porque eu achei barato." Não é? Agora tá virando assim. Então, Item de luxo, né? E é interessante, assim, a gente falando dessa relação, porque veja bem, a gente, a nossa educação, culturalmente, a gente não foi educado, vou chamar assim, para entender esse processo. E para entender a importância todo mundo sabe que o alimento vem da terra. Mas aí, quando a gente vai para as aulas de educação ambiental, isso eu falo na minha época, eu não sei como é que está agora. Eu sei que os alunos hoje, as crianças, os jovens, eles têm já inserida a importância do solo na sua grade curricular. Mas até então, na nossa época, a gente falava muito da água, né? A gente não falava do solo. Exato. E o solo, ele era tratado como material inerte. Isso, era. Né? A água era vista como um recurso infinito. Sim. E hoje a gente já vê que não é mais. Então, e aí o solo... Então, tipo assim, o solo era só isso, né? Eu lembro disso. Que o solo era material inerte. E a gente tratou esse solo como material inerte por muito tempo, por séculos, aqui no Brasil. E aí a gente agora está pagando esse preço. Porque a gente não se atentou que ele é um organismo vivo, como você disse. Hoje em dia a gente tem uma linha de estudo que trata a saúde do solo. Veja bem. Hoje tem disciplina que fala sobre da saúde do solo. Então, o solo deixou de ser pura e simplesmente um material fruto do intemperismo, do desgaste da rocha. Que era só areia, silt e argila. Né? Para virar um organismo que é vivo, para ser tratado a saúde dele. Então, assim, a gente está mudando a nossa visão para entender que esse solo ele é importante, ele é limitado. Então, para você produzir 1 centímetro de terra, de solo, são centenas de anos. Sim. E que em uma chuva, isso eu falo porque a gente tem um estudo lá em Jaguaribe, em uma chuva você pode perder toneladas de solo. Lixiviação. Por lixiviação. Desculpa, erosão. Erosão. Lixiviação é quando a chuva leva ali aquela primeira... A lixiviação, tem a percolação e a lixiviação. A lixiviação é quando você perde íons. Perde os nutrientes, né? Eles vão descendo. Exatamente. E a erosão é quando ele superfície. Carreia mesmo. É nas enxurradas. Vai levando o sedimento. Leva o sedimento. E existem vários estudos. Sobral, a gente tem, inclusive, trabalhos do nosso querido que já se foi, doutor Ambrósio, né? Que foi quem trouxe a agrofloresta, foi quem falou de agrofloresta aqui no estado do Ceará, no semiárido, na Caatinga. Primeiro fez isso quando? Vixe, Maria, me pegou agora. Eu cheguei a conhecê-lo. A gente tem trabalho publicado juntos, inclusive foi meu trabalho de mestrado, foi com substância úmica em agroflorestas de Sobral. Então, o doutor Ambrósio, ele foi pesquisador da Embrapa, ele foi professor da universidade, depois foi pesquisador na Embrapa, e os primeiros trabalhos, eu não sei se foi na década de 90, se eu não me engano, os primeiros trabalhos de agrofloresta no estado do Ceará, quando ele fala de recatingamento, quando ele fala de rebaixamento de caatinga, né, de fazer os cortes no período adequado,
né? Falando também da pecuária, né? Então, dá para ter pecuária no estado do Ceará manejando da forma adequada. Então, o Ambrósio, ele conseguiu provar isso, né? E aí, tem trabalhos, né, da professora Ivanilda, lá da Unilab, que foi o trabalho, acho que de mestrado, graduação dela, que ele avaliou essas enxurradas que aconteciam dentro dessas agroflorestas de estudo do Dr. Ambrósio, falando exatamente isso, essas perdas, né, dessas de terra, de solo, né? E aí você vai perdendo. Então tem que ter trabalhos para recuperar, para conter. Tem várias contenções. A agrofloresta, ela pode acelerar a formação de um perfil de solo, sim, né? A recuperação de solo perfeitamente. Você acelera o que a natureza levaria muito mais tempo, né? São manejos, né, que você faz para poder recuperar, né? E retardar e diminuir essas perdas, né? Reter água. Porque pensa só, você... Desculpa, pode Não, continuar. Pode falar. Porque você tem um produtor, né, que ele investiu o seu dinheiro para adubar um solo. Então, ele comprou um adubo, aplicou lá no solo, ele arou, gradiou, colocou a semente. Só que ele não teve essa base técnica para fazer um plantio adequado, em curvas de nível, com terraceamento, com barragens de pedra, para conter essa erosão. E aí, numa enxurrada, perde tudo. Você vê, tanto é que, por exemplo, na região sudeste, depois de algumas chuvas, você vê o curso dos rios barrento, cor de barro. Porque o solo lá costuma ser um pouco mais vermelho. Então, o rio fica da cor, sei lá, de café com leite. Fica numa cor meio um chocolate. É terra, aquilo ali tudo é terra. Então, aí você tem um processo... Aí você tem um processo de degradação em cadeia, porque você erodiu o solo, então você perdeu os nutrientes que estavam lá, esses nutrientes vão para o leito dos rios, você tem o assoreamento dos rios, esses nutrientes nas águas vão causar eutrofização, que pode levar morte dos peixes. É uma cadeia. É um desastre ecológico, É um desastre, porque ele é em cadeia, a gente vive isso, né? Aí você imagina, olha só a agrofloresta, você tem ali diversidade, você tem árvores, você tem culturas, você tem animais, isso vai reter solo naquele ambiente. Você tem sombra. Você tem sombra. Se você vem uma enxurrada, ela contém. Claro que ela não vai barrar, mas ela vai conter, o impacto vai ser menor do que você pegar uma área totalmente livre, uma área totalmente aberta, que a gente chama de solo nu, né? Perfeito, e aí, imagina, vem uma enxurrada. Ela vira uma esponja, tudo, né? Como o solo está mais estruturado, está mais... Exatamente. Então, as raízes criaram aquela estrutura de solo. Aí você tem uma rede também ali no subsolo. Né? Então, você tem uma rede de raízes, você tem micro-organismos, você tem ali um trabalho gigantesco acontecendo. Então, eu tenho ali um momento de recuperação o tempo inteiro. Né? Então, as agroflorestas, elas são fundamentais, né? E esses manejos, quando o Rafa coloca, né, a situação, né? O agricultor vem, prepara todo o solo, né? Aí vem também a questão da importância da assistência técnica, de orientação adequada, né? O Projeto São José. Hoje, o Projeto São José, ele tem uma assessoria ambiental dentro do projeto, exatamente nessa intenção de orientar dentro das formas mais adequadas, né? Seguindo toda essa questão, obedecendo essas leis da natureza. Ainda bem que a gente também tem leis para ajudar a ter essas leis da natureza. Faz parte da compreensão do contexto daquela comunidade, você fazer o investimento chamado mais assertivo. Exato. Né? Então, tem que ter... Então, assim, nós da assessoria ambiental do Projeto São José, a gente tá sempre de olho nisso, principalmente quando são organizações que vão receber benefícios na área da pecuária, por exemplo, que a gente sabe que a pecuária causa um impacto maior ali no meio ambiente, no solo. Então, toda a área de pecuária, todo projeto que envolve pecuária vai ter que ter agrofloresta. Então, vai ter que ter um sistema integrado dentro daquelas áreas, focando em reflorestamento, cercamento de áreas de reserva legal. Então, isso é muito importante, porque senão a gente vai só perdendo cada vez mais. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Como um assíduo consumidor de conteúdos ligados ao rural, eu vejo muita gente, inclusive, porque eu vejo também conteúdos ligados ao agronegócio.
e a gente vê, às vezes, entrevista com técnicos, que às vezes de consultoria, de empresas que trabalham, inclusive ali na região sul, Minas Gerais, até no Paraguai. Eu vi esses dias uma entrevista de uma agrônoma, que ela estava dizendo que, e assim, a conversa ela não se aprofunda, quando o assunto é solo, não se aprofunda para esses aspectos que nós estamos pontuando aqui. Ela só trata de entender o quanto o produtor pode extrair daquele solo. Que isso é uma coisa que está mais ou menos na cabeça dos produtores, principalmente de quem produz em grandes extensões, monocultivo. Eles só pensam daquele plantio dar resultado. E ela disse, inclusive, que eles têm dificuldade de rever, estão usando mais bioinsumos, mas isso é longe de você construir estrutura de solo, né? Então, ela disse que os agricultores são muito resistentes a fazer, em nome da produtividade, uso de recursos, como você disse, o terraceamento e outras medidas de controle, curvas de nível, de que ela disse, retém mais água, é melhor estrutura, difícil, mas não dá para passar uma máquina. E aí o produtor ele é resistente a isso. É muito difícil você trabalhar a consciência dos agricultores, dos produtores. E é do produtor de todos os níveis, né? Todos do pequeno os níveis, ao grande. do pequeno ao grande. É muito difícil. Isso aí, acho que o trabalhar com as pessoas é o mais difícil. E monocultura, gente, vamos lá. O plantio direto veio para dizer que a monocultura não deu certo. Eu costumo falar isso. Porque monocultura... Qual a sua opinião sobre isso? Eu não sou a favor de monocultura nem de alface. Porque eu não tenho diversidade. Entendeu? Agrofloresta... Ela fala muito nas pragas que vem. Tenho... Chama praga, né? Sim, na verdade praga, entendeu? Vem doenças. Monoculturas, elas são mais susceptíveis a doenças, a pragas. Eu não tenho diversidade, eu não tenho troca de nutriente, eu não tenho uma simbiose acontecendo ali naquelas áreas, né? Então, esse é meu ponto de vista. Não tem a internet da terra, né? Que Exatamente. As pessoal redes, fala. exatamente. A gente está num processo de transição, né? A gente está numa outra revolução. Eu quero acreditar que sim. Eu espero. Que é uma mudança desse... A gente está numa fase de mudança de paradigmas, em que você tem realmente agricultores que passaram décadas em que os avós, os pais, e hoje eles fazem isso, esperam que os filhos façam igual, né? Da mesma forma. Então, a gente está nesse processo de mudança. E que bom que hoje a gente tem ferramentas para conscientizar que é possível obter fontes de alimento de formas alternativas, né, para diferentes condições, para diferentes cenários. Então, a gente está nesse processo. Hoje a gente tem os bioinsumos, que para mim é algo revolucionário. Maravilha. Então, a gente tem os sistemas agroflorestais que passou de ser algo utópico para ser algo que hoje a gente está aqui discutindo, algo real, porque até então, quando eu estava na faculdade, isso eu não vou dizer o tempo, porque a gente faz um tempinho, mas quando a gente ouvia dizer de sistemas agroflorestais, a gente olhava torto, porque não era algo muito bem aceito. Mas hoje você tem estudos, e é muito importante ressaltar isso. Nós temos estudos, que a academia está aí também para isso, né? Para provar. E é importante essa troca, né? Academia, campo. Exatamente. Né? Isso é o que eu acho mais legal. Né? É você juntar o conhecimento técnico com o conhecimento popular. E aí você faz o casamento perfeito. Eu estava vendo, inclusive, uma entrevista no canal do CEPEAS, né? Que é um centro de pesquisa em sistemas, em agricultura sintrópica, né? E eles entrevistaram, estou até olhando aqui, o Jurandir de Oliveira. Ele é um agrofloresteiro, né? E ele falando sobre... Quando ele foi chamado para conhecer a agrofloresta, ele disse que tinha passado a vida inteira lutando com o pai, a mãe dele e a família no interior da Bahia, regiões muito degradadas pela pecuária extensiva, né? E ele dizia que quando ele levou a família, porque ele disse, se ele vai falar 100%, eu vou entender 2%. Então, levei minha mulher, levei minha menina, e para a gente entender 6%. Mas ele disse que quando o instrutor falou uma coisa, que assim, ele falou e ele não entendeu muito, mas ele entendeu na hora que
que o cara chegou e mostrou, disse, ó, essa mesa inteira cheia de alimento é o que nós temos, que nós produzimos lá no nosso... Aí ele entendeu o valor da agrofloresta. E ele fala muito sobre isso, porque ele é um dos muito conhecidos. A Bahia estruturou a rede baiana de agrofloresta, que é também um negócio muito legal, né, em termos de articulação. Sim. E ele estava dizendo exatamente isso, que a maior dificuldade das pessoas é entender o que o agricultor, às vezes, ele só entende quando você pega ele, bota dentro de um carro, leva em outra região e só olha aqui como tá dando certo. Aí ele se convence. Por isso, a gente faz os intercâmbios dentro da SDA, que é exatamente para isso, para ver, visualizar, porque às vezes não acredita. Eu conheci aqui a agrofloresta da Coringa, lá no Trairi. E aí eu fui lá visitar, fui conhecer de perto. E o pessoal me disse lá, Luciano e Luciana, é um casal que tá à frente lá da Fazenda Coringa. Eles estão com produção bem legal, uma experiência com SAFs que são irrigados e não irrigados, né? E eles têm, ela disse para mim, Marcel, isso aqui para eu entender essa sujeira toda, que o agricultor entende às vezes aquela matéria orgânica disposta como sujeira e aquilo incomoda visualmente. Disse, Marcel, para me acostumar com isso aqui foi tão difícil, mas hoje eu vejo que não tem outra saída. É nutriente. E quem faz agrofloresta diz, não existe outra saída para isso, para a degradação, né, do solo, da terra. Você fez uma observação muito interessante. As pessoas veem como sujeira. Folhagem, serapilheira, que galho, é sujeira. E isso é muito comum nos plantios de cajueiro. Presta atenção. Você só vê areia branca. Sim. Eles limpam tudo. Eles chamam o coroamento, né? Limpa tudo embaixo dos pés de planta ali. Gente, manter aquelas folhas, manter o que eles chamam de sujeira, é ideal para manter nutrientes, ciclagem de nutrientes acontecendo a todo momento ali, né? E é engraçado, porque eles veem como sujeira. E não é. Você mantém mais água, você mantém mais umidade dentro daquele solo, que é um dos nossos maiores problemas. E você tem material que está se decompondo o tempo inteiro ali. Então, está liberando nutriente, a planta está pegando, as raízes também liberam alguns outros, e aí fica acontecendo toda essa simbiose ali dentro do solo. Gigi, como é que está dentro da SDA essa articulação a partir do estudo de solos para diretamente dentro de políticas que já existem? Vamos para a parte prática. Por exemplo, nós temos a CODAF. Sim. E você tem o hora de plantar, você tem mandiocultura, você tem cajucultura. Como é que está essa integração para fazer com que esse pessoal, os técnicos, possam ir aperfeiçoando esses projetos a cada edição, a cada ano, né? A gente já fez 2 momentos dentro da SDA para todos os técnicos. A gente fez o lançamento do estudo, que a gente envolveu, foi em dezembro, foi no Dia Mundial de Solos, né? A gente fez esse momento que foi para divulgar o estudo para todos os técnicos, toda a população em geral. Depois, o nosso secretário, Marco Jacinto, fez um outro momento diretamente só para técnicos da SDA. Então, assim, teve muita gente até pedindo ajuda, como baixar o aplicativo. Outra coisa também muito legal é a parceria com a Emates. Então, os técnicos da Emates, eles têm total conhecimento do estudo, muitos usam, acessam, né, e fazem já esse trabalho no campo. Então, a gente já teve alguns momentos de fazer mesmo workshop com os técnicos da SDA, para a gente também, agora, estamos fazendo trabalhos mais atualizados, né? E dentro do Projeto São José, né? Então, os projetos de produtivos, eles passam pela equipe que eu trabalho, né? Então, a gente fica com esse olhar atento. Então, todos os projetos produtivos têm que ter análise de solo. É uma exigência nossa, né? Então, todos os projetos têm que ter análise de solo. Exatamente por isso, porque o estudo do solo, ele vai te nortear. Sim. Ele me apresenta um mapeamento do estado, mas a fertilidade do solo, ela muda. Sim. Vai depender de acordo do manejo que eu estou aplicando, o tipo de adubo que eu estou fazendo. Então, isso muda. Então, a análise de solo, ela vai me trazer essa análise melhor, mais detalhada, físico-química e de fertilidade, eu saber que tipo de nutrientes tem ali. Então, dentro do Projeto São José, a gente já utiliza disso, né? A gente fez até uma parceria com o Laboratório de Solos da FUNSEMI, que fica na UFC, né, dentro do Departamento de Solos, exatamente para facilitar também isso. É importante, teve isso também. Vocês foram entregar lá os equipamentos. Verdade. Então, assim, esse estudo dos solos também, né? Além de financiar o estudo, a gente teve uma parceria aí também com um laboratório, né? Onde a gente também deu uma ajuda, né? Colaborou também ali com equipamentos, né? Porque para fazer essas análises de solos, isso requer trabalho, equipamento mais sofisticado e tal. Então, a gente, né, deu essa ajuda dentro do laboratório, né? Foi
uma colaboração do Projeto São José, SDA, para o Departamento de Solos da Universidade Federal do Ceará, onde a gente deu uma ajuda aí nos equipamentos, né? Então, essa parceria já existe, né? Sim. Então, a gente também tentou ajudar nesse sentido de priorizar algumas análises de solo, e aí é uma exigência do Projeto São José, onde os projetos produtivos do Projeto São José têm que apresentar, né, análise de solo exatamente para orientar o que fazer naquele solo, se aquela cultura que aquela organização já tem o costume de fazer, se aquilo está adequado. E aí tem que ter muita sensibilidade de, às vezes, dizer, olha, não é tão adequado assim. Sim. Será que a gente não pode mudar? Então, tem que ter também muita cautela e cuidado em abordar, porque, como já foi colocado aqui, é aquela pessoa que aprendeu com o pai, que aprendeu com o avô. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado nisso aí. Mas as análises de solo já é uma exigência nossa dentro dos projetos produtivos, dentro do Projeto São José. Então, isso já vem colaborando e usando, né, disso, né? Já Então, despertou interesse de fora do Ceará, esse estudo? já. Como é que Professor Teógenes, lá da Federal, não sei se eu te falei, lá da Federal de Viçosa, da UFV, está utilizando isso em aula. Eles já estão utilizando isso em sala de aula, né? Ele me mandou, eu fiquei até surpresa, me mandou fotos durante a aula dele, o pessoal tudo usando um aplicativo, né? E já usando isso dentro da disciplina de classificação de solos. Por isso que eu perguntei para vocês antes se vocês já tinham visto esse exemplo de outro lugar. Não, entendi. E, aqui, a gente e o legal tá sendo exemplo. a gente está sendo vanguarda, né? Isso. Sim. Acho muito massa. Acho esse estudo. Na PEC Nordeste também eu vi alguns trabalhos que já estão utilizando isso. o aplicativo, tanto o aplicativo quanto o levantamento. E alguns projetos que eu recebo quando passa pela minha equipe, que aí eu vou dar uma lida, quando eu olho lá, já tá lá, ó, o estudo dos solos 2024. Eu digo, opa, já tá atual, né? Então... O estudo ele prevê uma atualização feita de tempos em tempos, como é que periódica? Então, vamos lá. Eu acho interessante isso, porque assim, veja bem, temos um novo sistema brasileiro de classificação dos solos. Embora as mudanças elas não sejam substanciais, não sejam muito grandes assim, né? Não invalidem de forma alguma o trabalho nosso, eu acho interessante a gente estar sempre acompanhando essas atualizações. Então, eu vejo que daqui a alguns anos é interessante a gente verificar, fazer uma atualização das classificações dos solos. E também tem algumas questões dentro do mapeamento que eu acho que precisam, por exemplo, a partir do momento que a gente identifica uma área de espodossolo, como a gente estava dizendo anteriormente, a gente tem que analisar a possibilidade de mudar o nome daquela unidade de mapeamento, se for o caso. A gente não sabe quão grande é essa área, a expressividade. Então, a partir do momento que a gente tem conhecimento de um caso específico, de um solo em determinada área, a gente tem que analisar se isso vai afetar o levantamento. E aí, a partir de então, fazer essa atualização. Eu sei que... Fica mais fácil agora, a partir de agora, você atualizar, né? Sim, agora em termos logísticos, de fácil, recurso, né? É interessante essa pergunta sua, porque assim, a costa cearense, ela tem áreas relativamente grandes de manguezais, que são ecossistemas, né, ímpares, enfim, a gente poderia debater... Muito sensíveis, né? A gente poderia fazer um debate só a parte disso. Só de porque são ecossistemas importantes para a questão do avanço de marés, de organismos, sequestro de carbono e tudo mais. Essas áreas, elas têm uma dificuldade a gente tem uma dificuldade muito grande em realizar mapeamento. Porque como é que a gente vai andar nessas áreas? Porque algumas delas você precisa de equipamento próprio, roupas apropriadas, barcos, enfim. Você não abre uma trincheira dentro de um mangue, porque às vezes está totalmente inundado, né? Tem muitas raízes, então assim, não... Você vai cavar e tem que esperar a maré baixar. Não dá. Então, nessas áreas, elas são tratadas como solos indiscriminados de mangue. Então, isso é uma vontade minha, já entrei em contato com alguns pesquisadores lá da UFC, que é realmente tentar fazer um estudo para tirar essa denominação e a gente dar as devidas classificações a estas áreas.
Acho que se fosse pensar em atualização, seria coisas do tipo desses aí. É interessante porque é uma área grande nossa, né? Sim, E que o estado do Ceará banhado ali boa parte pelo litoral. sim. Então, assim, é um estudo que Acho que tem uma importância para o estado, né? sim, sim. E como o Rafael colocou, é um ecossistema, né? Não dá para se estudar assim tão superficialmente. Ele Sim. traz muitas informações, né? Estudos mais detalhados. Gente, já encaminhando aqui no final da nossa entrevista, eu acho que se deixar a gente fica aqui mais tempo, né? Mas assim, o que é que eu, como vocês, como estudantes, né? Estudiosos, na verdade, dessa área de solos, o que é que, como é que vocês passaram a enxergar esse universo aí do Ceará em relação a partir do estudo de solos, o que é que ele descortinou para vocês Nossa. enquanto pesquisadores, enquanto interessados, Gente. curiosos nessa área? Eu sou suspeito. Eu também. Porque o pessoal brinca, né? Que eu não posso ver um barranco. Eu também. Passa na estrada, a gente já vai olhando tudo. Barranco. A gente olha o perfil, olha a cor do solo, já vai olhando eu tudo. acho que é tal. Eu acho que é tal. Então, assim, primeiro, esse estudo mostrou a diversidade do nosso estado, a potencialidade dele, a heterogeneidade dos nossos solos, a beleza e a heterogeneidade, Sim. que são lindos. Isso existe existe uma poesia dentro disso. Você tem a caatinga, os solos ali, enfim. Uhum. Então, o que eu tirei com isso foi mais essa questão de compreender esse sistema gigantesco que é os solos do semiárido, do nosso Ceará, a potencialidade deles, né? E a importância que a gente tem de se apropriar disso, né? Eu, enquanto cidadão, entender a importância do solo e ver o que eu posso fazer para cuidar, né? Para proteger esse bem tão raro, vou chamar assim, né? Então, é despertar a atenção. Então, a gente, lá na FUNSEMI, desenvolve projetos, tem os monólitos, enfim, tem a compostagem. Tudo isso pensando justamente o que a gente pode fazer para conservar isso. Acho que o levantamento fez pensar nesse sentido. Comigo também, eu sou suspeita também, porque eu não posso passar perto de um barranco, que aí eu já começo a ver a cor do solo, aí eu digo, eu acho que esse solo tem uma carnaúba ali, eu acho que é aquilo ali. Então, assim, hoje eu tenho um olhar diferente. Eu já tinha quando eu comecei a estudar solos, né? Quando eu comecei meu mestrado em solos, aqui na UFC, conheci Ambrósio, que tem um olhar mais sensível para a agrofloresta, fui para a Viçosa, e aí ver tudo isso, quando eu fui para fora do país também, começar a ver essas diferenças, né? E coisas também parecidas. E hoje, depois desse estudo dos solos, assim, né, que eu acho que eu consegui me apropriar bem, né, disso, de dizer assim, não, isso é solo meu, a caatinga é minha, é um bioma, o bioma é nosso, eu faço parte disso, né, e de tentar cada vez mais, cada vez que eu chego numa comunidade, cada vez que eu tenho oportunidade, dentro do meu trabalho, dentro do Projeto São José, dentro da SDA, a gente está sempre promovendo esse tipo de fala, esse tipo de momentos, para ter esse olhar mais sensível, né, de ter esse cuidado, que se eu não cuidar, eu não vou ter mais daqui a pouco. Hoje é um sistema raro, Sim. né, tá ficando cada vez mais raro. Então, se a gente não cuidar, se a gente não trabalhar com essas pessoas para cuidar, ele vai se extinguir. Então, hoje eu tenho muito mais cuidado com o solo do que antes. Então, trabalhar com isso faz a gente... E fico propagando, né? Lá vem a Gigi falar de solo, daqui a pouco ela vai falar. Né? Então, assim, sempre isso, ter esse olhar, esse cuidado, ter essa sensibilidade, né? Que é um organismo frágil, né? É um organismo frágil. A cegueira, o pessoal, eu li um dia desses na internet, o termo cegueira botânica. As pessoas passam pela planta, qualquer planta é igual a outra, você não enxerga a diferença de um jatobá para
para uma Jurema, qualquer outra coisa, né? De mato. Tudo mato. Ninguém atenta. E o solo sofre o mesmo problema. Coisa, né? É a mesma coisa. Sim. Uma questão importante que esse levantamento fez eu me tornar mais cearense. Rafa agora é quase... Pode dizer que conhece ele os 4 já é um cantos do estado. cearense, ele já Eu sou um paulista, estou aqui há 4, 5 anos. E participou do estudo do solo do Ceará, então sim, minha filha. Você é cearense, Rafa. Você é cearense. Me sinto Ele não tá com nessa cara de quem terrinha. quer ir embora, não. Não mesmo. Não. Depois desse estudo, então, vai mais embora, não. Muito bem. Gente, muito obrigado. Acho que a gente tem aqui pano pra manga para conversar ainda muita coisa. As portas do podcast vão estar abertas para vocês voltarem, para sugerir temas, sempre que vocês quiserem, tá? Então, a FUNSEMI vai ser convidada para estar mais presente aqui, porque o trabalho da FUNSEMI está intrinsecamente ligado com o desenvolvimento do campo, com as comunidades, com as pessoas, né? Tudo que ela faz diz respeito à sociedade cearense, a quem está lá na ponta e que precisa de apoio, né? Então, eu agradeço muito a visita de vocês aqui, a presença. Obrigado. E deixar aqui as portas abertas, como eu disse. E agradecer também a você que nos acompanhou nesse segundo episódio do Frequência Rural, o nosso podcast que fala sobre as coisas do campo, que vai trazer aqui não apenas técnicos, mas já trouxe gestor, o Marco Jacinto veio na primeira edição. Nossa ideia é trazer também aqui os agricultores, as cooperativas, os movimentos sociais, as entidades da sociedade civil que, enfim, todo mundo que faz o rural, que tem o seu olhar para o rural, e aqui esse é um espaço para construir, para trocar conhecimento e para fazer o Ceará crescer ainda mais, né? Eu acho que o Ceará tem um potencial ainda muito grande inexplorado. Com certeza. Não é isso? Obrigada. Então, pessoal, fica por aqui essa segunda edição do Frequência Rural e até a próxima vez que a gente vai trazer aqui mais assuntos interessantes para você que está gostando aí de nos acompanhar. Até a próxima.